Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a nossa aula é de ciências, hoje é dia 4 de agosto, então vai ser uma aula bem legal. Prepara aí o seu material, se ajeita no seu cantinho para a gente poder assistir a aula, ok? Enquanto você vai se preparando, a tia vai compartilhando com você os nossos slides. Vamos lá? Você vai pegando aí o seu livro de ciência e abrindo na página 121 e 122, ok? Hoje nós vamos falar sobre a transformação da matéria. Vamos lá? Na natureza, podemos perceber que muitos materiais modificam a sua estrutura, a aparência, ou seja, eles não permanecem inalterados da mesma forma. Os padrões rochosos, por exemplo, recebem a ação da chuva, do sol e dos ventos, e por isso mudam seu aspecto. Olha esse exemplo, né? Nós temos aí uma formação rochosa que antes tinha como se fosse um arco, e com a ação da chuva, dos ventos e do sol, essa formação caiu, desabou. A sua aparência, a sua estrutura foram modificadas. Agora nós vamos ver sobre transformações reversíveis e irreversíveis. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não podem ser desfeitas, ou seja, são irreversíveis. Transformações reversíveis. Elas significam que não podem ser desfeitas. Um exemplo que nós temos aí é a mudança de estado físico da água, do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido, do líquido para o gasoso, ou vice-versa. Então, essa transformação, se você mudar do sólido para o líquido para o gasoso, ela vai continuar, né, da mesma estrutura, né, a água. Então, essa transformação, esse tipo de transformação, elas são reversíveis. Por mais que você mude o estado físico, ela continua no seu estado original, ok? Agora, você pode ver um exemplo de transformação irreversível. O papel quando está queimando. Ele tem uma estrutura antes do papel e depois, quando ele queima completamente, ele vira cinza. Então, ele muda completamente a sua estrutura. Não tem como desfazer, não tem como transformar as cinzas de novo em papel. Na verdade, então, é um tipo de transformação irreversível, ok? Outro tipo de transformação irreversível é do prego quando enferruja. Olha aí a imagem, a primeira imagem em cima, nós temos aí um prego bem novinho, limpinho, e com o tempo, né, com a ação da chuva, do sol, do vento, ele fica enferrujado. Então, ele muda a sua estrutura, ele vai diminuindo, quanto mais o ferrugem consome, ele vai virando um pozinho. Então, essa ação é irreversível, não tem como fazer desse pozinho um prego de novo, certo? Então, é uma formação que não dá para reverter. Com isso, nós podemos observar que a matéria não pode ser criada ou destruída, pode apenas ser transformada. Vamos observar essa imagem ao lado, certo? E todas as imagens também nós podemos ver e afirmar que houver uma transformação da matéria ao comparar o seu estado inicial e seu estado final. O ovo, quando ele está cru, né, é totalmente diferente da sua estrutura quando ele está cozido. Então, houve uma transformação da sua matéria. Os materiais que sofrem decomposição pela ação de micro-organismos são chamados de materiais biodegradáveis. Exemplos: frutas, vegetais e o papel. Olha aí mais exemplos, né, de materiais biodegradáveis. Nós temos aí vegetais apodrecendo, o papel também com o tempo ele apodrece. Então, são considerados exemplos de materiais biodegradáveis. Existem materiais que permanecem no ambiente por centenas ou até milhares de anos e são provenientes do petróleo chamado de não biodegradáveis. Exemplos: a pilha, o plástico e o isopor. Por isso, eu quero falar com vocês agora, né, um assunto muito importante, que é o fato da gente evitar não ter esse hábito de poluir,
principalmente os mares, né, a rua, qualquer lugar, porque eu quero mostrar fotos para vocês agora de como fica a situação dos nossos mares, né, dos nossos rios, quando a gente joga lixo, como os animais, como a natureza sofrem, porque vocês mesmos podem ver que esses materiais duram centenas de anos para poder se desintegrar, sumir, ou seja, você nasce e morre, seus filhos, seus netos e aquela garrafinha PET que você jogou no mar vai continuar lá, prejudicando e poluindo o meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha nas imagens aqui. Nessa primeira imagem, você vai ver aí, ó, essas garrafinhas PET no mar. Quantas centenas de anos essas garrafinhas vão demorar para poder sair daí, né? Vão ficar poluindo o meio ambiente. Olha aí essa tartaruga com um palitinho dentro do nariz. Imagine o quanto essa tartaruga não está sofrendo pela ação do homem, pela má ação do homem. Então temos que ter consciência e não poluir, jogar o lixo no lixo. Olha aí outros exemplos, né? Essa foca aí com uma rede de pesca enrolada no pescoço. Imagine como ele deve estar sofrendo com isso aí vários e vários anos, até que uma pessoa ache, né, tenha coragem de chegar perto e, né, tirar essa rede de pesca, porque muitos pescadores também deixam as redes soltas no mar, às vezes quebra a rede e lançam no mar e deixam e esquecem lá, e por isso mesmo fica. Então temos que ter consciência para não prejudicar e fazer sofrer os animais. Olha aí, gente, esse peixinho dourado, com um lacrezinho de garrafa dentro dele. Olha aí na nadadeira dele. Como é que esse peixinho conseguiu nadar? Gente, é muito triste isso. Então, conscientize as pessoas ao seu redor. Quando você for para a praia, leve um saquinho de lixo e traga de volta o lixo, né? Se você encontrar uma lixeira mais próximo, né? No caminho de volta para casa, né? Ou então leve para casa mesmo, para não colocar o lixo na rua. Ok? Vamos ter consciência e cuidado com o meio ambiente. Química é a ciência que estuda a matéria, suas transformações e as energias envolvidas nesse processo. A matéria, ela passa por dois tipos de transformações. Vamos conhecer quais são essas transformações. Transformações físicas são aquelas que constituem em que a constituição do seu material não muda. Por exemplo, quando a gente pica um papel, né, quando ele está inteiro e quando a gente pica, a sua estrutura, né, o material é o mesmo, é papel. Vamos ver outro exemplo. Um copo de vidro. Quando você vê um copo inteiro, ele é de vidro. Quando ele está quebrado, ele continua com a sua mesma estrutura, né, com o seu mesmo material. Ele é composto por vidro também, certo? Agora, nós temos as transformações químicas. Por exemplo, nós temos aí o papel quando ele é queimado, como a gente já havia falado no começo. Ele, no começo, o seu material é o papel e depois vira cinzas. Então, quando essa estrutura dele, né, é mudada, há transformações químicas. Outro exemplo de transformações químicas é um bolo. Um bolo, olha aí uma forma de bolo, que delícia. Esse bolo aí, né, tá cru na primeira imagem e quando sofre a ação do calor do forno, ele vira um bolo delicioso. São estruturas totalmente diferentes, né? Do líquido passou para o mais sólido, então houve uma transformação química, né, com o calor que foi incidido sobre ele. Olha que delícia essa carne. Tá dando fome, hein, gente? Nós vemos aí na primeira imagem um bife, né, um pedaço de carne crua e depois ela tá assada. Então, com a transformação química, com a incidência do calor, a sua estrutura mudou. Então, a carne crua para a carne assada é um tipo de transformação química. Agora você vai continuar com o seu livro, mas nas páginas 124 e 125 nós vamos falar de outro conteúdo. Vamos lá? Vamos falar sobre combustão, sobre fogo. Vamos lá dar uma olhadinha no nosso conteúdo. A foto ao lado representa uma queima. Essa reação foi provocada pelo fogo e o que está se queimando, isto é, sofrendo a ação da queima, é a cera e o pavio da vela.
Dizemos que um corpo, ao ser queimado, se encontra em estado de combustão. Para que a combustão aconteça, são necessários 3 elementos. O combustível. Que tipo de combustíveis nós podemos ver aí? Nós podemos ver a madeira, né, o carvão, o papel, a gasolina e o gás de cozinha. São exemplos de combustíveis. Um dos tipos de elementos, né, para ocorrer a combustão é o gás oxigênio. E também temos o calor, é um dos tipos de combustíveis para se gerar, né, a combustão, o fogo, né, o calor. A combustão é uma reação química que promove a liberação de calor para o ambiente e tem o fogo como resultado. Partindo da descoberta do fogo, o homem começou a provocar o fenômeno da combustão para iluminar, aquecer, preparar alimentos, movimentar máquinas e derreter e fundir metais. Como vocês podem ver aí, né, a combustão ela gera vários benefícios para o ser humano. Olha aí para movimentar as máquinas, né, os carros, como vocês podem aí, saem no escapamento, para derreter, né, e fundir metais, para fazer ouro, né, fazer joias, se derrete os metais, para fazer os nossos alimentos, como vocês veem na imagem. Uma delícia, né? Pode ser um almoço muito gostoso aí. E também utilizam para poder aquecer, né? Quando aqueles países muito frios fazem aí uma fogueira, botam na lareira, madeira, para poder se aquecer. E também em lugares que não tem energia ou que tem falta de energia, o fogo serve para iluminar. Quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto, certo? Podem ocorrer acidentes com substâncias inflamáveis, caso não sejam manipuladas corretamente. Vamos ver alguns exemplos de cuidado que devemos ter com as reações que provocam essas combustões. Vamos lá dar uma olhada. Gente, jamais, em hipótese nenhuma, você pode colocar fogo próximo ao álcool, porque é fogo na certa, né? O álcool é uma substância inflamável, é um perigo. Então, claro, a gente usa muito álcool, porque, né, devido à pandemia, o álcool líquido, como o álcool em gel, então não deixe perto de fogão, certo? Não coloque palito de fósforo, alguma coisa que cause, né, calor perto do álcool. É algo totalmente perigoso, certo? Vamos ver outros exemplos. Quando, né, você pedir o gás de cozinha, verifique as tubulações de gás, porque esse gás de cozinha é muito inflamável. Se o gás estiver vazando e alguém acender algum fogo perto, tudo pega fogo. Por isso que, tia, mas por que tem essa espuma aí nessa rosquinha aí onde o gás está indo? Quando alguém vai colocar um gás, não sei se vocês já viram, que ele enrosca esse caninho aí no botijão, né, ou na tubulação, você pega uma esponja umedecida com bastante sabão, faz espuma e coloca ao redor, né, dessa passagem aí de gás. Porque se tiver algum vazamento, ele vai começar a encher de bolinhas. Então, a espuma vai ficar cheia de bolinhas e você vai perceber que existe um vazamento. Essa é uma forma de você verificar se o gás está vazando ou não. Uma curiosidade para vocês. O gás de cozinha, ele não tem cheiro. Normalmente, no seu estado original, não tem cheiro. Esse cheiro que a gente sente quando está vazando gás, ele é colocado justamente como medida de segurança, para você perceber que o gás está vazando. Porque se fosse colocado de forma, né, natural, original, o gás ia vazar e você nem ia saber. Um perigo. Então, esse cheirinho que você sente de gás é colocado justamente por medida de segurança, para a gente perceber que o gás está vazando. Vamos ver outro exemplo. Não se pode brincar com fogo. Olha aí as crianças brincando com fogo, pegando um palitinho, né, com folha e tudo. É muito perigoso. Quem tem que mexer com o fogo e com muito cuidado é o papai, a mamãe, né, uma pessoa adulta. Criança não pode mexer com fogo, ok? Então, vamos evitar, né, ter essa atitude.
Outro exemplo que geralmente quem faz são os churrasqueiros é acender a fogueira, né? Uma churrasqueira com álcool. Gente, isso é muito perigoso, porque quando você joga o álcool, aquele fogo vai querer seguir o caminho do álcool e pode seguir até a sua mão, onde você está segurando o recipiente do álcool. Então, não façam isso. Se você conhece um titio, um papai, mamãe que faz isso, existem outras maneiras de acender uma churrasqueira, tá certo? Essa forma de jogar álcool é muito perigosa, é muito inflamável. Outra coisa que devemos ter muito cuidado é evitar de fazer fogueiras, né? Principalmente nas florestas. Às vezes, eu vou queimar aqui essas folhas e tudo. Às vezes você nem tem intenção de fazer uma maldade, que é só limpar algum terreno, alguma coisa. Mas esse pequeno fogozinho, essa pequena queimada pode incendiar, né? Casa, incendiar uma floresta e causa o desmatamento. Então, tem que ter muito cuidado com essas queimas aí, né, na floresta, no quintal de casa, ou você vai limpar algum terreno, tem que ter cuidado para não acontecer nenhum acidente, ok? Os combustíveis, eles podem ser classificados quanto ao seu estado físico em sólido, líquido e gasoso. Vamos ver. Nos sólidos, nós temos os exemplos da madeira, do carvão, da parafina, da pólvora, do papel e da palha. Eles são usados para iluminar, aquecer, derreter e fundir metais. Nós temos os líquidos, o petróleo, a gasolina, o óleo diesel, querosene, álcool e etc. Eles são usados para iluminar, aquecer caldeiras industriais e movimentar veículos. E por último, temos o gasoso, que é o hidrogênio e gás de cozinha. Eles são usados nas residências, em restaurantes industriais e hospitais. Agora nós vamos para a nossa atividade para treinar um pouquinho sobre o conteúdo que já vimos, ok? Pega o seu livro de ciências e abra na página 123 até a 126 e vamos também resolver a página 127. Vamos lá? Agora, nós vamos para a nossa atividade na página 123, questão 1. Leia a seguinte afirmativa. Nas transformações físicas, a substância pelo qual a matéria é formada não passa por transformação. Agora, responda. Essa afirmativa é correta? Justifique a sua resposta. Questão 2. Explique com suas palavras o que são transformações reversíveis. Aí você dá uma olhadinha lá no texto, se sabe já de cabeça, escreve aqui. E transformações irreversíveis? Aí você coloca embaixo, lembrando de começar com letra maiúscula e o pontinho, tá certo? Obedeça as pontuações. Questão 3. Cite exemplos de transformações irreversíveis. Agora são exemplos, né? Quando muda a sua estrutura e não pode mais reverter essa situação, ok? Você vai dar alguns exemplos. 4. Escreva V para verdadeiro e F para falso. Na natureza, podemos perceber que muitos materiais não modificam sua estrutura. É verdadeiro ou é falso? Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas. É verdadeiro ou é falso? Os materiais não sofrem com a ação de alguns fungos e bactérias e por isso apodrecem. É verdadeiro ou é falso? Temos 3 opções aí para você colocar V ou F, ok? Agora nós vamos para a página 126, em relação à combustão. Escreva as palavras abaixo das frases correspondentes. Nós temos calor, combustível e gás oxigênio. O que é matéria sólida, líquida ou gasosa que queima? Qual dessas 3 opções, né, refere-se a essa pergunta? B. Qual é um elemento consumido durante a combustão? C. Necessário para começar uma combustão? Você responde A, B e C, colocando a resposta, né, correspondente aos quadrinhos. Segunda questão. Ao colocar uma lupa no sol, ela é capaz de concentrar os raios solares em um único ponto, provocando o aumento da temperatura e causando uma combustão. Observe. Qual é o combustível e a fonte de calor nessa combustão? Você vai observar a foto e vai responder qual é o combustível e a fonte de calor. Terceira, analise cada situação a seguir e escreva qual cuidado deve ser tomado para evitar possíveis acidentes.
Eurico está colocando as tubulações por onde passará o gás até a cozinha de seu restaurante. O que é que ele pode, fazer para ter cuidado, certo? Para evitar possíveis acidentes. B. A fogueira está se apagando e Sabrina quer alimentar o fogo jogando álcool por cima. Será que isso é correto? Então, você vai colocar uma sugestão para evitar possíveis acidentes. Quarta questão. Explique com suas palavras qual a importância da combustão no nosso dia a dia. O que é que nós podemos utilizar que vem da combustão, que facilita o nosso dia, né? Quinta questão. Leia o texto a seguir e depois responda as perguntas. Nós temos aí um texto chamado Ciência no Motor, de Teone Pereira. Você vai ler o texto e vai responder as questões. A. Escreva abaixo o nome de combustíveis utilizados em automóveis e como eles são classificados quanto ao tipo. Isso é muito fácil, né? Se você, o papai, a mamãe, algum familiar tiver um automóvel, já pode dar uma dica para você. Item B. Qual é a fonte de calor presente na combustão dos automóveis? Certo? Então, vamos resolver os nossos exercícios para praticar o nosso conteúdo, ok? Espero que vocês tenham entendido o nosso conteúdo e até a próxima aula. Tchau, tchau!